Continuação da leitura do livro Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari, sobre a carga de memória. A evolução não dotou os humanos com a capacidade de jogar futebol. É verdade, produziu pernas para chutar, cotovelos para cometer faltas e bocas para xingar, mas tudo isso, o que nos permite fazer é talvez praticar chutes de pênalti sozinhos. Para participar de um jogo com estranhos que encontramos no pátio da escola em uma tarde qualquer, precisamos não só trabalhar em conjunto com 10 companheiros de equipe que possivelmente nunca encontramos antes, como também saber que os 11 jogadores do time oposto estão jogando conforme as mesmas regras. Outros animais que se envolvem em agressão ritualizada com estranhos o fazem em grande parte por instinto. Cachorros do mundo inteiro têm as regras da brincadeira de luta gravadas em seus genes. Mas os adolescentes humanos não têm genes para futebol. E, no entanto, podem jogar com completos estranhos porque todos aprenderam um jogo idêntico de ideias sobre futebol. Essas ideias são totalmente imaginárias, mas se todos as conhecem, podemos jogar. O mesmo se aplica em uma escala maior a reinos, igrejas e redes de comércio, com uma diferença importante. As regras do futebol são relativamente simples e concisas, como as que são necessárias para a cooperação em um bando de caçadores-coletores ou em uma pequena aldeia. Cada jogador pode armazená-las facilmente no cérebro e ainda ter espaço para canções, imagens e listas de compras. Mas grandes sistemas de cooperação, que envolvem não 22, mas milhares ou mesmo milhões de seres humanos, requerem o manuseio e o armazenamento de quantidades enormes de informação. Muito mais do que o único cérebro humano pode conter e processar. As grandes sociedades encontradas em algumas outras espécies, como formigas e abelhas, são estáveis e resilientes, porque a maior parte das informações de que necessitam para se sustentar está codificada no genoma. A larva de uma abelha melífera pode, por exemplo, crescer para se tornar uma rainha ou uma operária, dependendo de como é alimentada. Seu DNA programa os comportamentos necessários para qualquer papel que ela possa vir a desempenhar na vida. As colmeias podem ser estruturas sociais muito complexas, contendo muitos tipos diferentes de abelhas operárias, tais como campeiras, nutrizes e faxineiras. Mas até agora, os pesquisadores não conseguiram identificar abelhas advogadas. As abelhas não precisam de advogados, porque não existe o risco de elas esquecerem ou tentarem violar a constituição da colmeia. As rainhas não roubam das abelhas faxineiras seu alimento e nunca entram em greve exigindo melhores salários. Mas os humanos fazem coisas desse tipo o tempo inteiro. Uma vez que a ordem social dos sapiens é imaginada, os humanos não conseguem preservar as informações cruciais para administrá-la simplesmente fazendo cópias de seu DNA e transmitindo estas a seus descendentes. É preciso fazer um esforço consciente para sustentar leis, costumes, procedimentos e maneiras. Do contrário, a ordem social rapidamente entraria em colapso. Por exemplo, o rei Hammurabi decretou que as pessoas são divididas em superiores, comuns e escravos. Diferentemente do sistema de classes da colmeia, essa não é uma divisão natural. Não existe nenhum vestígio disso no genoma humano. Se os babilônios não se lembrassem dessa verdade, sua sociedade teria deixado de funcionar. De maneira similar, quando Hammurabi transmitiu seu DNA a seus descendentes, não deixou codificada a regra de que, se um homem superior matasse uma mulher comum, deveria pagar 30 ciclos de prata. Hammurabi teve de instruir seus filhos das leis do império, e seus filhos e netos tiveram de fazer o mesmo. Os impérios geram quantidades enormes de informação. Além das leis, os impérios precisam manter registro das transações e impostos, inventários de suprimentos militares e navios mercantes, e calendários de festividades e vitórias. Durante milhões de anos, as pessoas armazenaram informações em um único lugar, o cérebro. Infelizmente, o cérebro humano não é um bom dispositivo de armazenamento para bancos de dados do tamanho de impérios, por 3 razões principais. A primeira razão é que sua capacidade é limitada.
É verdade que algumas pessoas têm memória impressionante, e em tempos antigos havia profissionais da memória que podiam guardar na cabeça a topografia de províncias inteiras e os códigos jurídicos de estados inteiros. No entanto, há um limite que nem mesmo os mestres da mnemônica conseguem transcender. Um advogado poderia saber de memória todo o código jurídico do estado de Massachusetts, mas não os detalhes de cada procedimento jurídico que aconteceu em Massachusetts, dos julgamentos, das bruxas, de Salem em diante. A segunda razão é que os humanos morrem, e seu cérebro morre com eles. Toda informação armazenada em um cérebro será apagada em menos de um século. É possível, é claro, transmitir memórias de um cérebro para o outro, mas depois de algumas transmissões, a informação tende a ser deturpada ou se perder. A terceira razão, e a mais importante, é que o cérebro humano foi adaptado para armazenar e processar apenas determinados tipos de informação. Para sobreviver, os antigos caçadores-coletores tinham de lembrar as formas, as características e os padrões de comportamento de milhares de espécies de plantas e animais. Eles tinham de lembrar que um cogumelo amarelo, enrugado, crescendo no outono, debaixo de um almeiro, é muito provavelmente venenoso, ao passo que um cogumelo de aspecto similar, crescendo no inverno, debaixo de um carvalho, é um bom remédio para dor no estômago. Os caçadores-coletores também precisavam ter em mente as opiniões e as relações das várias dezenas de membros do bando. Se Lucy precisasse de ajuda de um membro do bando para fazer John parar de molestá-la, era importante que se lembrasse que na semana anterior John brigou com Mary, que portanto seria uma aliada provável e entusiasta. Consequentemente, as pressões evolutivas adaptaram o cérebro humano para armazenar quantidades imensas de informações botânicas, zoológicas, topográficas e sociais. Mas quando, depois da Revolução Agrícola, começaram a aparecer sociedades particularmente complexas, um novo tipo de informação se tornou vital: os números. Os caçadores-coletores nunca precisavam lidar com grandes quantidades de dados matemáticos. Nenhum caçador-coletor precisava lembrar, por exemplo, a quantidade de frutas em cada árvore da floresta, de modo que o cérebro humano não se adaptou para armazenar e processar números. Mas, para manter um reino grande, dados matemáticos eram fundamentais. Nunca foi suficiente criar leis e contar histórias sobre deuses guardiães. Também era preciso cobrar impostos. Para arrecadar impostos de centenas de milhares de pessoas, era fundamental recolher dados sobre a renda e as posses das pessoas. Dados sobre os pagamentos realizados, dados sobre atrasos, dívidas e multas, dados sobre descontos e isenções. Isso somava milhões de dados que tinham de ser armazenados e processados. Sem essa capacidade, o Estado jamais saberia de que recursos dispunha e que recursos adicionais poderia obter. Quando confrontado com as necessidades de memorizar, lembrar e manipular todos esses números, o cérebro da maioria dos humanos se sobrecarregava ou ficava letárgico. Essa limitação mental restringia severamente o tamanho e a complexidade dos coletivos humanos. Quando a capacidade de pessoas e propriedades em determinada sociedade ultrapassava um limite crítico, passava a ser necessário armazenar e processar grandes quantidades de dados matemáticos. Como o cérebro humano não era capaz de fazer isso, o sistema ruía. Durante milhares de anos após a Revolução Agrícola, as redes sociais humanas permaneceram relativamente pequenas e simples. Os primeiros a superar o problema foram os antigos sumérios, que viviam no sul da Mesopotâmia. Lá, um sol abrasador, banhando sob planícies lamacentas e férteis, produziu colheitas fartas e cidades prósperas. Conforme o número de habitantes cresceu, também aumentou a quantidade de informações requeridas para coordenar seus assuntos. Entre os anos de 3.500 a 3.000 a.C., alguns gênios sumérios desconhecidos inventaram um sistema para armazenar e processar informações fora do cérebro, concebido especialmente para lidar com grandes quantidades de dados matemáticos. Com isso, os sumérios libertaram sua ordem social das limitações do cérebro humano, abrindo o caminho para o surgimento de cidades, reinos e impérios. O sistema de processamento de dados inventado pelos sumérios é chamado escrita, assinado Cushing.
A escrita é um método para armazenar informações por meio de símbolos materiais. O sistema de escrita sumério fez isso combinando dois tipos de símbolos que eram gravados em pequenas tábuas de argila. Um tipo de tábua de argila com um texto administrativo da cidade de Uruk é apresentado aqui numa foto. A tábua aparentemente registra um total de 29.086 medidas de cevada recebida por Cushing ao longo de 37 meses. Cushing pode ser o título genérico de um funcionário público ou o nome de um indivíduo em particular. Se Cushing foi mesmo uma pessoa, talvez seja o primeiro indivíduo da história cujo nome conhecemos. Todos os nomes usados nos estágios antigos da história humana, os Neandertais, os Natufianos, a caverna de Chauvet, Göbekli Tepe, são invenções modernas. Não temos ideia de como os construtores de Göbekli Tepe batizaram o lugar. Com o surgimento da escrita, começamos a ouvir a história da boca de seus protagonistas. Ao designá-lo, os vizinhos de Cushing podem ter, na verdade, gritado Cushing. É revelador que o primeiro nome registrado na história pertença a um contador e não a um profeta, poeta ou um grande conquistador. Mas um tipo de símbolo representava os números. Havia símbolos para 1, 10, 60, 600, 3.600 e 36.000. Os sumérios usavam uma combinação de sistemas numéricos da base 6 e de base 10. Seu sistema de base 6 nos deixou vários legados importantes, como a divisão do dia de 24 horas e do círculo em 360 graus. O outro tipo de símbolo representava pessoas, animais, mercadorias, territórios, datas e assim por diante. Ao combinar ambos os tipos de símbolos, os sumérios foram capazes de preservar muitos mais dados do que qualquer cérebro humano poderia se lembrar ou qualquer cadeia de DNA poderia codificar. Nesse estágio inicial, a escrita era limitada a fatos e números. O grande romance sumério, se é que existiu algum, nunca foi gravado em tábuas de argila. A escrita consumia tempo e o público leitor era diminuto, de modo que ninguém via razão alguma para usá-las como algum propósito que não registro de informações essenciais. Se procurarmos as primeiras palavras de sabedoria vindas de nossos ancestrais há 5.000 anos, é melhor nos prepararmos para uma grande decepção. As primeiras mensagens que nossos ancestrais deixaram foram do tipo 29.086 medidas de cevada, 37 meses Cushing. A leitura mais provável dessa frase é a seguinte: um total de 29.086 medidas de cevada foram recebidas no decurso de 37 meses, assinado Cushing. Infelizmente, os primeiros textos da história não contêm reflexões filosóficas, poesias, lendas, leis ou triunfos reais. São documentos econômicos monótonos registrando o pagamento de impostos e acumulação de dívidas e títulos de propriedade. Apenas um outro tipo de texto sobreviveu desses dias antigos e ainda menos empolgantes. Listas de palavras copiadas repetidas vezes por escribas aprendizes como exercício. Mesmo que um estudante entediado quisesse escrever alguns de seus poemas, em vez de uma cópia de um recibo de compra e venda, ele não poderia fazer isso. Em seus primórdios, o sistema de escrita sumério era parcial e não completo. Um sistema de escrita completo é um sistema de símbolos materiais que podem representar de maneira mais ou menos fiel a linguagem falada. Pode, portanto, expressar tudo o que as pessoas podem dizer, inclusive poesia. Um sistema de escrita parcial, por outro lado, é um sistema de símbolos materiais que só se pode representar determinados tipos de informação, pertencentes a um campo de atividade limitado. O latim, os hieróglifos do Antigo Egito e o braille são sistemas de escrita completos. Podem ser usados para escrever registros de impostos, poemas de amor, livros de história, receitas de culinária e leis empresariais. Já o primeiro sistema de escrita sumério, assim como as notações musicais e os símbolos matemáticos modernos, é um sistema de escrita parcial. Você pode usar símbolos matemáticos para fazer cálculos,
mas não pode usá-los para escrever poemas de amor. Não incomodava os sumérios o fato de que seu sistema de escrita não era apropriado para escrever poesia. Eles não a inventaram para copiar a língua falada, e sim para fazer coisas que a língua falada não conseguia fazer. Houve algumas culturas, como a dos Andes pré-colombianos, que usaram apenas sistemas de escrita parciais durante toda a sua história, sem se deixar abalar pelas limitações de seus sistemas de escrita e sem sentir necessidade alguma de uma versão completa. O sistema de escrita andino era muito diferente de seu equivalente sumério. De fato, não era tão diferente que muitas pessoas afirmariam que nem sequer era um sistema de escrita. Não era registrado em tábuas de argila ou pedaços de papel, em vez disso, era registrado por meio de nós atados em cordas coloridas chamadas quipos. Cada quipo consistia em muitas cordas e cores distintas, feitas de lã ou de algodão. Em cada corda atavam-se vários nós em lugares diferentes. O único quipo podia conter centenas de cordas e milhares de nós. Ao combinar diferentes nós e diferentes cordas com diferentes cores, era possível registrar grandes quantidades de dados matemáticos, referentes, por exemplo, à arrecadação de impostos e ao registro de propriedades. Durante centenas, talvez milhares de anos, os quipos foram essenciais para os negócios das cidades, reinos e impérios. Eles alcançaram todo o seu potencial sob o Império Inca, que governou entre 10 e 12 milhões de pessoas e abarcou toda a área do Peru, Equador e Bolívia, bem como pedaços do Chile, da Argentina e da Colômbia. Graças aos quipos, os incas puderam salvar e processar grandes quantidades de dados, sem os quais não teriam sido capazes de manter o complexo maquinário administrativo que um império desse tamanho requer. Um quipo andino encontrado é datado do século XII. De fato, os quipos eram tão eficazes e precisos que nos primeiros anos após a conquista espanhola da América do Sul, os próprios espanhóis empregaram esse sistema no trabalho de administrar seu novo império. O problema era que os espanhóis não sabiam como registrar e ler quipos, o que os tornavam dependentes dos profissionais locais. Os novos governantes do continente perceberam que isso os colocava em uma posição difícil. Os nativos especialistas em quipos poderiam facilmente enganar seus senhores. Por isso, uma vez que o domínio da Espanha estava mais consolidado, os quipos foram desativados e os registros do novo império foram mantidos totalmente em latim e numerais. Pouquíssimos quipos sobreviveram à ocupação espanhola e a maioria dos que restaram são indecifráveis, já que, infelizmente, a arte de ler quipos se perdeu. Vou parar aqui então, página 175.